Hoje nós temos a alegria de receber, em que pese ser virtualmente, o nosso querido Edson Montemor. O Edson, para quem não conhece, ele é bacharel em Direito, ele é empresário, presidente do Centro Espírita Verdade e Luz, lá em Rio Claro, né? E hoje ele vai apresentar para a gente o tema Quem são meus irmãos? Rogamos, né, ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso mestre amigo, aos nossos guias e mentores que nos acompanham, que possamos ter facilitado o entendimento de tudo que vamos escutar nessa noite, que o nosso querido Edson tenha facilitado a verbalização de tudo que ele preparou com muito carinho para nós. Então, em nome da espiritualidade amiga, dos dirigentes desta casa, da parte espiritual, damos início à nossa live da noite. Que assim seja. Edson, por favor, fique à vontade. Ivan, boa noite. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Já conversávamos um pouquinho aqui antes, né, de entrarmos ao vivo. Eu queria agradecer também ao Nilton, a Cidinha, dizer que eu estou com saudade de estar nessa casa que tão bem acolhe, né? Mas, acreditando no poder do Espírito, estamos aí. Estamos todos juntos, reunidos virtualmente, reunidos em espírito. E hoje para tratar de um tema que é quem são meus irmãos. Acho que todo mundo já conhece a passagem aí do Evangelho, né? O próprio Cristo fez essa pergunta. E aí a gente já pode começar a fazer algumas reflexões a respeito, né? Se Deus criou tudo e todos, e se Ele é o Pai de todos nós, podemos chegar a uma conclusão óbvia que todos somos irmãos. E aí a gente faz uma pergunta, tá, quem todos? Todos os seres humanos da Terra? Os índios, os civilizados, os santos, os bandidos, os muçulmanos e budistas, todos irmãos? Não exatamente, né? Acho que a gente não pode falar que todos os seres humanos da Terra, ele ainda seria um conceito falho. Quem sabe todos os seres viventes da Terra, porque não são só os seres humanos que somos irmãos, também os outros seres viventes. Eles também não têm o mesmo pai? Então, a gente poderia dizer que irmãos são todos os seres viventes da Terra? Estamos perto, mas a definição acho que ainda não está completa. Deus criou apenas a Terra? Haroldo Dutra, né, ele em uma ocasião aí, eu pude assisti-lo, dizendo que o Espiritismo é uma religião universal, no mais amplo entendimento desse termo, porque temos a compreensão clara, né, aqueles que conseguem se aprofundar nos estudos do Espiritismo, que a família que estamos inseridos é a família universal. As leis de Deus, aquelas leis morais que temos no Livro dos Espíritos, por exemplo, elas não não são só da Terra, elas são de todo o universo. Então, depois disso, nós podemos aferir que todos os seres viventes do universo são nossos irmãos. Acho que aí fica um pouco mais completo. Eu vou trazer aqui para a gente uma questão que muitos de vocês já ouviram mais de uma vez, conhecem muito bem, né? A questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi muito simples: Jesus. Mas eu queria trazer um outro espírito. Jesus foi o nosso sol maior, a nossa grande luz, mas tem outro sol que, se Cristo foi aquele que melhor representou Deus na Terra, eu diria que Francisco foi quem melhor representou o Cristo. Depois do Cristo, talvez o sol que mais tenha brilhado foi o sol de Assis. Esse mesmo Francisco de Assis, que falava com os animaizinhos, antes ele já tinha sido João, né, no tempo de Cristo, João Evangelista, o João o discípulo que mais amava o Cristo, o João que já no final da sua existência carnal, com quase 100 anos de idade, o único discípulo que não foi martirizado
lá na ilha de Patmos, em Éfeso, ele também já conversava com os animaizinhos. Então, nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão uma lição que está no livro do Miramês, o livro que chama-se exatamente Francisco de Assis. Nesse livro mostra a trajetória dele desde quando João, evangelista, quando ele é chamado por Cristo para que restabeleça, ele fala assim, eu preciso de você para que restabeleça o meu evangelho na terra, né? Porque lá no ano 1000, 1100, quando ele veio, nós estávamos totalmente já afastados dos ensinamentos do mestre, e naquele período muito sombrio, de muita guerra, muita luta fratricida, muitas delas inclusive em nome de Deus, em nome de Cristo. E aí, Miramês nos traz esse livro maravilhoso, vale muito a pena que vocês leiam, porque é a biografia desse espírito, desta personalidade que esse espírito vem encarnar na Terra, trazendo-nos lições grandiosas. Então, o trecho que eu vou trazer é mais ou menos assim. Certa feita, Francisco de Assis, em peregrinação pela cidade de Gúbio, essa cidade ficava ao norte de Assis, ele soube que aquela população estava muito temerosa, muito desassossegada, porque tinha um lobo que ele tinha saído da matilha por uma questão de doença, e ele ficava sozinho, ele estava na alcateia lá, e ele sozinho ficou numas cavernas, e ele atacava os animais, atacava os seres humanos, as criancinhas. Então as mães aflitas imploraram para o Francisco que ele tivesse piedade e as ajudasse, prometendo fazer qualquer penitência, se fosse necessário, né? Francisco ouviu com paciência o apelo da população e prometeu fazer alguma coisa em benefício de todos. E pediu, e acho que aí eu preciso ler aqui, porque as palavras de Francisco, rogando ao Senhor, dizendo: meu Deus, meu Senhor, permite que eu te peça algo, talvez inoportuno, mas que está na alma do povo por onde estamos passando, e a quem queremos levar o evangelho do teu Filho e nosso Mestre, que nos pede alguma coisa que lhe possa trazer a paz e a tranquilidade física. Que afaste, Senhor, o lobo que os ataca, pois bem sabes o que ele anda fazendo, matando animais, ferindo homens, amedrontando a população. Se for do teu agrado, e se o merecermos, faze com que esse lobo saia dessa região, procure um outro lugar onde possa sentir-se melhor e os homens viverem em paz. Alcançou ainda a prece, né? Ele alcançou ainda Jesus e Maria em suas preces. E no intervalo em que reinava um silêncio, Francisco ouviu no fundo da alma um cântico a lhe responder o que deveria ser feito num tom harmonioso, cheio de ternura. Francisco, ouve-me. O lobo tem o direito de ficar onde quer que seja, arriscando também a sua vida. Para onde devemos mandá-lo? Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens. E esses não procuram melhoria no bem-estar e no convívio com os irmãos da mesma raça e também de outra? E pois, um direito que assiste a quem vive, a qualquer criatura nascida de e por Deus. Como expulsar e sacrificar um animal só para satisfazer pessoas, muitas vezes sem piedade, até para com seus próprios semelhantes? Vai, Francisco, conversa com o lobo, e depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens, e vê se os entende, o que eu acho ainda mais difícil. Olha que interessante, né? Essa voz que falava no coração de Francisco, pedindo para que ele se harmonizasse com o lobo, que o lobo, ele convencesse o lobo a ser mais bonzinho, mas depois falasse com os homens, ele entendendo que talvez os homens fossem ainda mais difíceis que o lobo. Procura fazer uma aliança entre eles. O lobo tem fome, Francisco. Aí o Francisco levanta daquele êxtase, sente o drama, ele sente aquela dor do velho lobo e partiu lá para o monte onde o lobo se escondia. E o animal também, sentindo sua presença, foi ao seu encontro, talvez até para devorá-lo. Mas, com aquela luz que ele emanava, com todo aquele amor que Francisco emanava, o lobo foi se acalmando já até pela própria presença, e ele fala assim: irmão lobo, lembra? Ele falava irmão para todos os seres do universo. Irmão Sol, irmã Lua, irmão Lobo. Eu lembro até de uma passagem que tem nesse livro, que ele fala, ele tinha um problema na vista, e a única cura era cegá-lo com um ferro quente. E quando
o médico, se podemos chamar assim, foi chegando com o ferro quente, ele pediu, irmão Fogo, tenha um pouco de piedade, né, e faça aí o seu trabalho. E ele foi cegado com o ferro quente. Eu acho que o irmão Leão, um dos seus colaboradores mais fiéis, desmaiou de ver aquela cena, mas ele nem sentiu. Ele dominava a matéria. Então ele fala, irmão Lobo, que a paz seja contigo, seja a vontade de Deus e não a nossa. Eu sou de paz. Venho te pedir em nome de Deus e de Jesus que tenha confiança nos homens, porque nem todos são violentos. Eles são bons, gostam de animais. E aí o lobo já estava assim, ele foi lá conversando com o lobo já deitando aos seus pés, ele roçando, o lobo roçando o pescoço nas pernas de Francisco, e ele já acariciando. E aí é interessante, porque lá no livro do Miramês, ele diz assim, que ao lado dos dois estava uma pequena falange de espíritos da natureza, festejando aquela aliança, no sentido de despertar nos homens o amor para com os animais, e nestes o amor para com aqueles. E ainda, Miramês diz mais, ele diz que no futuro, que o futuro nos promete que a cobra viverá em paz com o batráquio, o rato com o gato, o cão com o felino, o cordeiro com o lobo, e que os homens viverão em paz com os próprios homens. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho visto alguns vídeos aí no YouTube, vídeos maravilhosos de animais de raças totalmente diferentes, predadores com possíveis vítimas, em total comunhão, uns cuidando dos outros. Um dia desses eu vi um gato, 2 ou 3 cachorros grandes brigando entre si, e o gato foi lá para apartar a briga deles, o gato apartando a briga, e apartou. Então eu acho que esses são chegados os momentos, não é? O momento já está aqui, nós estamos passando pela transição planetária. E aí, o Francisco continua, vamos, meu irmão, desçamos juntos para junto dos homens, pois somos todos filhos de Deus. Tá vendo? Quem são nossos irmãos, né? O Francisco já dizia, somos todos filhos de Deus. Falando isso para quem? Para um lobo. Aí, quando ele chega lá às portas da cidade, né? E as pessoas já achando estranho que aquele lobo mansinho ao lado dele, e ele diz assim, irmão lobo, esse lugar é teu, considera-se filho abençoado deste rebanho de ovelhas humanas. Eles também vão te tratar como filho. Nada vai te faltar, nem água, nem comida, nem carinho de todos esses irmãos em Cristo que aqui residem. E foram de porta em porta. Francisco foi apresentando o lobo para todas as famílias, pedindo para que os moradores cuidassem dele. E cuidaram. Eles viveram absolutamente em paz. O Francisco ele ficou um pouco mais de tempo ali, até que ele se acostumasse, e depois ele continuou o seu labor, viajando de cidade em cidade. Até que um dia, o lobo ficou doente, e antes ficava de porta em porta, mas aí ele adoeceu, ficou num canto, os moradores continuaram levando comida para ele, até que numa madrugada escutou-se o lobo uivar, e por ver na sua retina um frade a convidá-lo para um passeio. Quando fez força para levantar-se, o fez, não com o corpo físico. Levantou-se já no outro mundo, com o seu duplo etérico, o seu corpo espiritual, acompanhando o frade, mostrando pela cauda a alegria que estava sentindo no coração. E desapareceram no infinito os 2 filhos de Deus. Bom, eu acho que com isso nós já começamos a entender quem são meus irmãos, não é? Mas eu vou fazer uma pequena pausa aqui, agradecendo a presença de vocês. Eu estou vendo que nós temos a Juliana Cantarelli, a Raquel, Elisa, José Bonanome, Augusto, a Zilda, sempre nos acompanhando, né, Zilda? Uma boa noite, obrigado aqui por nos acompanhar. E eu gostaria de pedir para vocês que se manifestassem, fizessem perguntas, complementando o nosso raciocínio, para que a gente interagisse. Porque eu acho que assim a gente cresce junto, cresce melhor, aprende mais fácil, todos juntos. Então eu preciso da intervenção de vocês aqui, que acho que a gente vai trabalhar um pouco mais feliz, mais unidos. Nesse mesmo livro, Miramês, um trechinho um pouco mais à frente, ele diz que ele estava na beira de um rio, um pescador viu Francisco e alguns dos seus seguidores juntos, os frades, e ele tinha acabado de pescar um peixe grande,
e ofereceu para o Francisco. Francisco deu um beijo no peixe, que ainda estava vivo, pediu desculpas ao pescador, devolveu o peixe ao rio, dizendo: estou sem fome, vamos poupar a vida desse nosso irmãozinho. E lá mesmo, à beira do rio, começou a fazer a pregação do evangelho, juntou-se muita gente, o pescador, muitas pessoas, e de repente vem um cardume de peixes e também escutam a pregação de Francisco de Assis. Isso também já acontecia quando ele era João, lá na ilha, como mencionei antes. Então, acho que com isso nós compreendemos que todos os seres viventes são os nossos irmãos. Aquele que mais compreendia Jesus, né, ele já aceitava o fato de que todos esses seres tinham um pai comum. E Cristo também amava os animais, reconhecendo-os como os filhos ainda menores do Criador. E veio ao mundo ao lado deles, na estrebaria. E, aliás, falando em Cristo, podemos trazer então aquela passagem que está em Mateus 12, 46 a 50. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Cristo olha e diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pergunta. Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava nos mostrando o sentido mais amplo da família. Não que ele estivesse negando a sua mãe, seus irmãos, muito longe disso. Claro que ele também os considerava como irmãos, como considerava até o menor dos animaizinhos, dos seres viventes. Mas ele estava mostrando para aquela população que aquele que já consegue enxergar a verdade espiritual, ele não se confunde com a roupagem física. Ele não amava mais os irmãos dele por serem irmãos consanguíneos, porque não dava para amar mais do que ele já amava todos nós. Ele ama todos nós, e mais importante do que isso, ele ama cada um de nós individualmente ao máximo do que o amor consegue. Então ele não tem um privilégio, né? Os irmãos dele, a própria mãe, não têm o privilégio de serem mais amados, porque ele já nos ama ao máximo. E aí ele está tentando nos mostrar isso. Quer dizer, ele está nos mostrando isso. Nós é que vamos tentar entender isso. E aí nós podemos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Lá no capítulo, eu não me lembro o número do capítulo, mas fala dos laços de sangue e da família espiritual e da família corporal, dizendo que a família corporal ela pode se dissolver tão rapidamente quanto a própria matéria, mas que a família espiritual essa se perpetua ao longo do caminho. Que se dois seres nascidos, por exemplo, de pais diferentes, eles podem ser muito mais irmãos em espírito do que se fossem pelo sangue. Eles podem se atrair, buscar-se, sentir prazer quando estão juntos. E irmãos consanguíneos podem estar se repelindo. E então, lá no Evangelho, ele vai nos distinguir que existem as duas famílias, né? As famílias reunidas pelos laços espirituais e as famílias reunidas pelos laços corporais. Então, as primeiras, os laços espirituais, elas são duráveis, elas vão se fortalecendo pela purificação, se perpetuam mesmo depois da morte física, através de várias migrações de alma, das reencarnações, as famílias continuam juntas. E mais interessante do que isso, é que nós vamos agregando novos seres a essa família. Então, aquela família corporal, que ela já vai, ela se dissolve, né? E se não tiver esse vínculo espiritual, ela vai se dissolver. Mas nós estamos aqui exatamente para isso, para criarmos esse vínculo e para transformá-los em família espiritual. Né? Nós vamos começar agora, vamos chamar aqui que seria a fase Emmanuel, trazer o nosso benfeitor Emmanuel aqui para as nossas considerações. Mas antes disso, vamos lá. Augusto Donizete nos trouxe no sentido figurado,
essa pré-contenda entre homem e lobo assemelhe-se também aos nossos inimigos? Sim, aos nossos inimigos, tanto os externos quanto os internos. Nós devemos fazer, Augusto, a paz com os nossos lobos interiores, né? Tem aquela passagem do velho índio conversando com o seu neto, dizendo que no nosso coração temos dois lobos, um lobo bom e um lobo mau, que eles estão em constante luta. E aí o menininho, de olhos arregalados, pergunta para o avô, e quem que vai ganhar essa batalha? E o avô diz, aquele que você alimentar mais, aquele que estiver mais forte. Então, alimentemos o nosso lobo bom, porque aí ele ganha essa luta contra as nossas trevas, né? Alimentemos o nosso lado luz para que ilumine, não que dissolva no sentido de morte, mas que ele ilumine o nosso lado sombra, para que nós reconheçamos os sentimentos. Olá, Ivan. Olá. Opa, deu uma microfonia lá. Tá me escutando bem? Eu estou escutando. Eu preciso diminuir o som. Eu tenho uma pergunta aqui da Cidinha. Ela pergunta, fala, Jesus não se refere ao pai, somente à mãe e os irmãos. Por quê? É verdade. José, ele foi um ser, um espírito muito humilde no sentido, como um Chico Xavier, por exemplo, né? Que ele teve uma fundamental importância na vida do Cristo, mas ele é como se tivesse aquele grande trabalhador dos bastidores. De fato, ele é um espírito que muito pouco se fala. E nessa passagem em particular, ele não fala dele porque ele não estava lá, né? Quem estava lá era a mãe e os irmãos. Mas, de fato, nos evangelhos, em todos os lugares, não se menciona praticamente José. Eu realmente não tenho uma resposta mais completa, a não ser que seria trazer talvez um pouco de... talvez não tivesse um ensinamento mais profundo, então ele fica afastado. Realmente, Cidinha, vamos fazer essa pergunta juntos aí um pouco mais para frente para os universitários e responder. Mas nesse momento ele não estava lá, né? Por isso que não foi comentado. Mas José foi um espírito, eu já escutei de alguém, mas eu não me recordo, acredito que Arthur Valadares falando dele, um espírito muito nobre e que foi muito importante na formação do ser material, né? Que estava ali do Jesus. Jesus, ele trabalhou naquela carpintaria, né? Vamos lembrar disso. Então ele seguiu os passos do pai. Então, mas de fato eu não sei por que ele não é mais mencionado aí nas histórias. Então o lobo bom deve ganhar, não é? E aí nós voltamos, como eu estava falando, que a gente ia começar a trazer o Emmanuel para as nossas reflexões. E aí, com relação a o Evangelho segundo o Espiritismo que acabamos de trazer, o Emmanuel traz no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62, chama-se Parentela, e ele faz uma distinção, né? Quem já conhece esses livros do Emmanuel, sabe que ele pega lá um versículo e ele, por uma página e meia, ele faz algumas reflexões sobre aquele versículo. E nesse item Parentela, ele diz exatamente o seguinte, que a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. O que ele quis dizer com isso? Ele fala que a parentela é a nossa família material, a família dos laços sanguíneos, corpóreo. Mas, então, parentela é o ajuntamento daquelas pessoas, materialmente falando. Família já é, então, o ajuntamento de seres afins, é uma família espiritual que já está comungando dos mesmos sentimentos, estão no mesmo nível de compreensão e já se amam em espírito. Então, e ele fala, a família não seria parentela, né? Mas a parentela vai ser família mais tarde, nas expressões da família universal. E é isso que é muito bonito, porque aquilo que nós dissemos antes, se nós temos uma família espiritual muito pequena ainda, né? Somos muito jovens em espírito, não
não conseguimos essa conquista, porque isso é uma conquista de nós espíritos, nós vamos reencarnando e se tudo der certo, nós vamos aumentando a nossa família espiritual. Vamos trazer aqui o exemplo do Sigismundo. O Sigismundo, quem se lembra do Missionários da Luz, deixa eu só ver aqui, desculpa se temos algum comentário a mais. A Zilda, José era pai de Jesus, porque quando Maria engravidou, foi do Espírito Santo. Assim, uma pergunta, José era o pai de criação de Jesus? Não. Zilda, não foi do Espírito Santo. O pai é o José, ele não é pai de criação, não. Ele é o pai, fisicamente falando, ele é o pai de Jesus, viu? Mas voltando ao Missionários da Luz, a encarnação de Segismundo, vamos lembrar que o Segismundo, numa outra vida, havia matado o Adelino, porque ele amava, não dá para usar essa palavra, ele estava apaixonado pela Raquel, né? Ou estava naquele amor ainda muito doentio, a ponto de cometer um crime. E depois disso, Raquel e Adelino, eles, depois de terem passado um tempo lá no umbral, por terem sofrido bastante, o próprio Segismundo também, esses dois encarnam. O Segismundo já era um trabalhador em nosso lar, já muito querido, um bom trabalhador, mas tinha esse débito do passado a ser resgatado. E quando Adelino e Raquel, eles reencarnam, o projeto reencarnatório dessa família, que ainda vamos chamar de parentela, era trazer ao seio dessa família o Segismundo. Para quê? Para que essas almas reajustassem os seus sentimentos. Para que o Segismundo amasse verdadeiramente a Raquel. Um amor mais sublime, um amor filial, que ele tivesse aquele amor respeitoso por aquele espírito. E não apenas aquela volúpia da paixão da carne que ele teve com a Raquel da outra vida. E aí nós podemos ter dois cenários, né? O Missionários não diz como que acaba essa história. Mas vamos falar que a história deu errado. Ainda, porque nunca a história dá errado. No fim vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no fim. Porque eles vão ter outras oportunidades de reajuste. Mas vamos dizer que nessa vida, a Raquel poderia ter abortado. Não foi o caso. O Adelino, que estava meio reticente lá de recebê-lo como filho, pode ter sido um pai ausente, pode ter abandonado a família por não ter conseguido conviver com as vibrações daquele espírito que foi seu algoz no passado, ter desmanchado a família, ter se separado, ter ido para longe. Como eu disse, eles não conseguiram criar uma família espiritual nessa vida, foi só uma parentela que se dissolveu, mas no futuro eles vão se reencontrar até que se tornem uma família. E aí olha que interessante, né? O Segismundo não consegue se fazer de família com o Adelino nessa vida, mas consegue com uma outra pessoa. Numa terceira vida ele vai e consegue um pouco mais. Lá na quarta ele consegue inclusive com o Adelino. Então a família espiritual vai aumentando. Até que chega um momento, como chegou o Cristo, que a família espiritual dele somos todos nós. Então, esse exemplo do Segismundo acho que é interessante. Então, e aí ele me traz aqui uma lembrança da pergunta 383 do Livro dos Espíritos, que qual para a finalidade da gente passar pelo estado de infância? Por que o Segismundo nasceu uma criancinha? Por que a gente não nasce como em outros animais aí, com mais autonomia, né? O ser humano é um dos que tem menos autonomia ao nascer, se não o mais dependente. E aí os espíritos respondem que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, vamos lá. Imagine que Segismundo não nascesse uma criancinha frágil. Seria mais difícil para o Adelino recebê-lo nos braços. Mas quando a gente vê aquele recém-nascido, é quase impossível a gente não trazê-lo, não querer cuidar daquele ser e assim. E aí aqueles sentimentos do passado, eles vão se transformando. Mas eu queria trazer aqui para a nossa reflexão
esse finalzinho da resposta da pergunta 383 do Livro dos Espíritos. Os incumbidos de educá-lo. E quem são os incumbidos de educá-lo? E aí a resposta vai estar num livro que também recomendo muito, que se chama Religião dos Espíritos. Religião dos Espíritos é um livro escrito, né, psicografia de Emmanuel por Chico Xavier, que ele comenta exatamente as questões do Livro dos Espíritos, não todas, né? No Livro dos Espíritos nós temos 1019 perguntas e respostas, e nesse livro, Religião dos Espíritos, deve ter umas 90, 100, acho que 90 e alguma coisa. Mas algumas das perguntas, elas são desdobradas nesse livro por Emmanuel. O Ivani, vamos ver, a Ivani está nos trazendo aqui alguma informação. Somos todos irmãos, segundo Jesus, porque a humanidade se revolta uns com os outros, existindo até guerra, matando seus irmãos inocentes. Como explica isso? Ivani, nós explicamos isso em casa. Por ciúme, por inveja, né? Eles querem a atenção do pai e por imaturidade. Né? As crianças fazem isso por imaturidade, ou por egoísmo. Então, somos realmente todos irmãos, mas ainda não nos damos conta disso. Nós vamos aqui, ao longo da nossa conversa, nós vamos ver quem realmente são os nossos irmãos, e aí nós vamos fazer uma reflexão interna para saber se nós entendemos de verdade isso. Logo lá no começo, a gente estava falando que nós somos todos irmãos, todos os seres viventes do universo. Se chegar um marcianinho aqui hoje, como que você vai tratá-lo? Aliás, se chegar um bichinho na sua casa, que não seja o seu animal de estimação, como é que você vai tratá-lo? Né? Como que eu vou tratar o bichinho que chegar na minha casa? Será que eu vou acolhê-lo? Eu adoro cachorro. Você adora cachorro ou você adora o seu cachorro? Porque o cachorro do vizinho você dá com a vassoura quando ele chega em casa porque ele faz sujeira no seu quintal. Mas a sujeira do seu cachorro você aceita. Nós vamos entrar exatamente nesse tema agora, na resposta desse livro que eu acabo de mencionar, de Emmanuel, né? Religião dos Espíritos, que ele discorre exatamente sobre a questão 383 do Livro dos Espíritos, né? Que a criança vem e, para contribuir, que a gente tem que contribuir. Quem? Os incumbidos de educá-lo. E quem são os incumbidos de educá-lo? Deixa eu pegar o Emmanuel aqui, eu vou ter que ler, porque o Emmanuel, cada vírgula dele é muito importante. Então, peço licença. Quando abraçares teu filho, a lição chama, número 72 lá do livro, e ela chama-se Essas Outras Crianças, tá? Quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispõe de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Mas essas outras crianças caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhe atiras, com displicência, fim do repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa que teu filho se vestirá conforme a estação do ano. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie sob o teto acolhedor, sustentando-o a feição de joia no escrínio. Mas essas outras crianças cochilam entremunhadas na via pública, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. E aí ele vai trazendo aqui um monte dessas considerações, né, o que a gente faz para os filhos de sangue e deixa de fazer para esses filhos espirituais. Vamos pensar, né? Nós todos aqui acreditamos em reencarnação. Você já imaginou que aquela criancinha que está à beira do seu comércio, que você desvia para não precisar olhar para ele, foi seu filho numa outra vida? Ou será numa seguinte? Será que a gente trataria ele da mesma maneira? Então, quem são meus irmãos, né? E aí o Emmanuel ele continua chamando a nossa atenção, comparando como tratamos os consanguíneos. E aí lá no finzinho ele faz assim: proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro. Então a gente está aqui na Terra achando que vai ficar tudo bem, passamos num mundo de transição, daqui a pouco vai estar todo mundo se amando, tá? Mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, chamaremos em vão
pelo mundo melhor. Acho que isso é um chamamento, né, que Emmanuel nos faz a todos, para que mostrar quem são os nossos irmãos, os nossos filhos espirituais, né? Lembra aquela passagem quando Cristo diz que quando agasalhamos a quem tem frio, é a Ele que estamos agasalhando? Quando damos pão a quem tem fome, é o próprio Cristo que estamos alimentando? O que ele quis dizer com isso? Pega uma mãe que ama extremamente os seus filhos. Se você fizer qualquer elogio para ela, tem um significado, mas elogie o filho para ela. Vê o quanto você conquistou essa mãe. Se você der um presente muito bom para ela, ela pode ficar feliz. Mas dá um presente muito bom para o filho dela. Vê como que ela se sente. Porque ela ama aquele ser e ela tem por aquele ser um amor de cuidador, um amor de proteção. É esse o amor que Cristo tem para conosco. Então, ele nos experimenta. Ele chega e fala assim, olha, nessa vida, nessa encarnação, o Edson, ele vai nascer em tal família, ele vai ter que conquistar tantos bens terrenos, ele vai se reunir com aquela parentela, alguns já são família, outros talvez nem tanto, mas o desafio é torná-los família espiritual a todos. Mas eu vou dar bastante talento. E eu quero saber o que ele vai fazer com esses talentos. Eu vou dar o conhecimento espírita, a compreensão de que aquelas crianças que estão lá na rua também são seus irmãos. E eu quero saber se ele vai apenas falar nas lives ou se ele vai agir. Então, eu acho que é isso que ele fala para cada um de nós. E essa lição eu já mencionei em mais do que uma palestra, em palestras públicas e em conversas privadas, porque para mim foi muito emocionante e duro, dolorido. Cada vez que eu toco nessa lição, é uma forma muito dolorida de entender que ainda nós estamos muito longe de compreendermos a verdade do Cristo. Então nós estamos aqui para aprender a amar. E Emmanuel, naquela lição, ele acaba de nos dizer que, olha, você tem a sua família espiritual, a sua família aqui consanguínea, que você precisa amar, mas não se esqueça daqueles que estão lá fora, que também é a sua família, né? E se por um lado nós fazemos pelos nossos, deixando os outros de lado, muitas vezes fazemos exatamente o contrário disso. Aí, o mesmo Emmanuel, agora dessa vez no Livro da Esperança, no capítulo que chama-se Familiares, sabe o que ele nos diz? Nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguimos rever. Então, uma briga de trânsito, a gente vai lá, pode xingar, tal, depois a gente consegue desculpar, a gente não fica vendo ele todo dia, não é? Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua a quem não nos vinculamos com um compromisso direto. A gente ainda se faz de bonzinho, a gente fica orgulhoso de ser um cristão bondoso, mas aí lá no fim ele também... Aí ele fala sobre muitas coisas assim, que a gente... É fácil fazer a caridade lá fora. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. E é aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a vidência divina nos experimenta, que a providência, né, divina nos experimenta a madureza tal ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Então, olha que situação que a espiritualidade superior nos coloca. Olha, você precisa amar os seus parentes. Olha, mas os seus parentes não são só aqueles da sua casa. Você precisa cuidar também daqueles lá de fora. Olha, mas não adianta cuidar lá de fora sem olhar para os daqui. Então, nosso trabalho, né, a quem muito foi dado, muito será pedido, ou pela nossa própria consciência. Né? Tem gente que diz santa ignorância, né? Porque quando somos ignorantes, nós temos menos responsabilidades, não é? Mas aí o Emmanuel reforça nessas lições, ele fala assim, anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com posse de dons luminescentes, suspira pela ascensão espiritual, né? Quando a gente faz os benefícios lá fora, a gente está buscando tudo isso.
Contempla, no entanto, o espaço estreito que serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, tem um livro de lições que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Olha, cada ser da nossa casa é um livro de lições que a gente tem que estudar e passar de ano. Mas como a gente não aprende aquela lição de uma vez, nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência, ou seja, precisaremos reencarnar 1, 2, 3, X vezes até aprendermos aquilo. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num a paciência, no outro a lealdade, o equilíbrio, a abnegação, em alguns a firmeza e a brandura. Emmanuel nos alerta ainda que, a pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente das lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Então, isso cabe a todos nós, viu, Ivan? Vou trazer você para isso também, né? Que preside a casa aí, trabalha, é um bom trabalhador. Sob o pretexto de fazermos esse trabalho, que é necessário que se faça, eu também faço aqui na nossa casa, nós não podemos descuidar dessas lições que estão no nosso teto. Vamos ver, a Elisa, e quanto há divergências entre pai e filhos, nessa encarnação estando quitando alguns débitos, porém é ainda difícil o entendimento, é extremamente gritante as diferenças. Sermos irmãos em família é doído, e a tarefa ser ponte quando as forças são maiores que a nossa vontade de aceitar. Então, quando é doído e a tarefa de ser ponte, ou ser forte, não sei, quando as forças são maiores do que a nossa vontade de aceitar. Então, Elisa, nós precisamos fortalecer essa vontade. É isso, a gente fortalece essa vontade exatamente falando disso, lembrando que Cristo fez isso conosco. Uma das lições do Emmanuel, ele nos fala o seguinte: quando você não tiver muita paciência, muita tolerância com os erros daquele que está próximo de você, e você tiver a ponto de querer brigar, de xingar, de sair, de desistir, lembra da paciência que os espíritos superiores têm tido conosco esse tempo todo. E a melhor forma de agradecer a paciência que eles têm com os nossos erros não é agradecendo a eles, falar, obrigado, Senhor, pela paciência que tem com meus erros. Não. Lembra daquela parábola do devedor? Que ele vai até o credor e pede perdão pela dívida, e o Senhor o perdoa. Só que quando ele sai de lá, e ele perdoa, é uma dívida grande, e o Senhor o perdoa. Ele sai de lá e tinha um devedor que devia pouquinho para ele. E ele vai lá, esgana o cara e pede que pague aquela dívida. O Senhor, sabendo disso, chama novamente e o cobra. Então, quando nós recebemos o benefício do perdão, nós precisamos necessariamente perdoar. Quando nós recebemos o benefício da paciência em relação aos nossos erros, nós precisamos também transmitir isso àqueles que estão próximos de nós. Eu não estou falando, Elisa, que eu já consigo fazer isso. Nós estamos todos no caminho. E vai se reconhecer o verdadeiro espírita, não é pela sua plenitude, né, pela sua perfeição, mas pelo esforço que ele faz para se tornar um ser melhor. Então, se você conseguir um pouquinho cada dia, bem pouquinho, de paciência a mais, de perseverança, de compaixão com os erros alheios, você já pode se considerar uma boa espírita, né? Então, nós tínhamos falado ali que, no Emmanuel, naquela lição, ele nos diz que cada membro da família é um livro, né? E aí tem outra lição do próprio Emmanuel. Esse Emmanuel, ele assim, nós temos que agradecer demais. Imagina, Cristo nos traz a Ele mesmo, né? Mas nos traz tantos outros espíritos para iluminar o nosso caminho, que nós não podemos mais alegar ignorância, alegar que estamos na escuridão. Os holofotes estão todos aí nos mostrando o caminho. É que nós estamos de olhos fechados. Naquele livro que eu mencionei, Religião dos Espíritos, né, que ele fala sobre
as questões do Livro dos Espíritos, no outro capítulo, 81, o título sabe o que é? Professores diferentes. E ele vai nos mostrando que a nossa família são professores. E aqueles que são os mais difíceis, viu, Elisa, que você menciona, são os nossos melhores professores. Então vamos ver o que o Emmanuel fala disso para a gente, onde nos mostra que os parentes mais difíceis são os nossos grandes professores. Entre familiares e amigos encontras na terra a oficina do teu burilamento. Prossegues assim junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no Instituto de Ensino. Você sabe o que é esse respira ao pé? Né? Por exemplo, Paulo de Tarso, o Saulo, né? Ele esteve ao pé de Gamaliel. Quando essa frase ao pé de é quando você tem o mestre e você está lá aprendendo, você é o aprendiz. Então olha como ele fala, como ele menciona os parentes difíceis. Prossegue junto deles como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no Instituto de Ensino. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te a paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te no sacrifício. Então, aquele que está te ferindo a sensibilidade, ele está te ensinando o sacrifício. Aí a gente fala de novo, né? Fala assim, nossa, eu não aguento essa pessoa. Isso, e os primeiros cristãos aguentavam ser comidos pelos leões. Iam com o peito aberto, com um sorriso nos lábios. Então, olha só. Há os que te escandalizam incessantemente, mas esses aí estão te adestrando na piedade. Os que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão estão te ensinando a perdoar. Porque, pensa bem, se nós só viéssemos com almas gêmeas que não nos fizessem mal nenhum, o que de novo aprenderíamos? Nós não conseguimos aprender com sombra e água fresca. São nas tribulações da vida que aprendemos, não é? Então nós temos que não só estar aos pés desses professores diferentes, como diz Emmanuel, mas acima de tudo agradecer que Cristo nos colocou junto deles, porque não devemos esquecer que também nós somos difíceis e que cada um de nós está com a família, com o corpo físico, com a doença ou a saúde, com o dinheiro no bolso ou sem ele, na exata medida do aprendizado. Por quê? Porque Deus nos ama e nos dá o melhor sempre. Nossa, mas como pode ser o melhor aquele pai daquele jeito que fez tal coisa, ou aquele filho ingrato que faz aquilo outro? É exatamente o que nós precisamos aprender. São lições, são os professores diferentes que Emmanuel menciona. Bom, gente, nós já estamos aqui há 50 minutos, vocês tendo a paciência de nos escutar aqui, eu agradeço essa oportunidade de trazer a um pouco daquilo que eu fui buscar com a espiritualidade superior, né, nesses livros, nesses verdadeiros holofotes, nesses verdadeiros sóis que nos abrem a mente e nos aquecem o coração. Eu espero que para vocês também tenha sido tão prazeroso quanto foi para mim. E vamos fazer aqui um finalzinho, mas continuo à disposição se alguém quiser fazer mais alguma pergunta e se o Ivan quiser nos trazer aqui alguma consideração também, tá? E nós vamos acabar com uma trovinha de Cornélio Pires, Trovas do Outro Mundo, né? O livro é Trovas de Outro Mundo. E essa trovinha do Cornélio Pires é Trovas de Casa. Ela vai nos servir de oração, tá? E vejam bem o quanto ela tem uma certa sintonia com o que falamos, principalmente na questão da reencarnação, dos professores que estão nas nossas casas. Então, de nada vale rancor quando a justiça se atrasa. Seja lá que conta for, pagamos dentro de casa. Não guardes antipatia, paz é luz de vida sã. Inimigo de hoje em dia, será parente nosso amanhã. Teu filho roga de fato ensino claro e seguro. Nele pões o teu retrato em marcha para o futuro. Família, escola que traz, com muitas lições de vez, todo o bem que a gente faz e todo o mal que já se fez. Casar reclama cuidado.
na escolha da companhia. Doido é quem faz de noivado um jogo de loteria. E assim, nós, agradecendo a espiritualidade superior, agradecendo esses irmãos que nos trouxeram tantas lições, vamos encerrando a nossa fala de hoje e só aguardando aí o Ivan se manifestar, né, Ivan? Boa noite. Oi. Escuta, ficou duas perguntinhas para trás aqui. Eu achava interessante. Tem que ser mais fácil do que perguntar aqui, porque cadê o José? Faz uma pergunta mais fácil aí, por favor. Tá. O Augusto Donizete, ele pergunta, no sentido figurado, esta pré-contenda entre homem e lobo assemelha-se também aos nossos inimigos? Ivan, essa eu respondi assim que ele falou. Eu disse até da briga dos dois lobos no nosso coração. Sim, ela é uma luta. Esse é um sentido figurado, sim. É um caso verídico também, viu? Eu não tinha mencionado isso. Isso aconteceu de fato na vida do Francisco. Ele apaziguou o lobo e apaziguou aquela aldeia. Não era só uma situação figurada, não, mas sim, podemos entender como uma lição transcendental dos lobos que nos afligem, principalmente os interiores. Tá. Tem uma outra aqui da Ivani, que inclusive está presente aqui. Somos todos irmãos segundo Jesus. Por que a humanidade se revolta uns com os outros, existindo até a guerra, matando seus irmãos inocentes? Como explica isso? Imaturidade espiritual. Explico isso pelo nosso egoísmo, por não nos acreditar realmente filhos de Deus, por não termos consciência de que somos luz, porque se soubéssemos, é assim, ó, nós temos como filhos de Deus, como filhos da luz, como luz que somos, deuses que somos, nós temos como patrimônio, né, como herança, todo o universo, todo o amor, toda a beleza está à nossa disposição. Porém, na nossa pequenez ainda, porque nós não nos reconhecemos assim, então nós nos reconhecemos só essa carne e osso, esse olhar muito estreito do dia a dia, do hoje apenas. Então nós ficamos brigando por migalhas. Eu poderia trazer alguma figuração do tipo dois cachorros brigando aqui pela comida que está caindo no chão aqui, eles se matando por um pedacinho desse tamanho de carne, mas a gente tinha deixado ali um boi inteiro para cada um deles comer. Eles não percebem aquilo e ficam brigando por essas migalhas. Somos assim. Nós temos toda a luz, todo o amor do Cristo e a gente fica brigando por coisinha à toa. Então, é total imaturidade. Um dia a gente vai cessar com isso. Já estivemos pior, viu? Isilda, né? Como que é? Ivani. Ivani. Nós já fomos piores, né? Hoje nós estamos na nossa melhor versão. Imagina como era antes. Imagina que antes a gente estava aplaudindo colocar fogo nos cristãos nos postes para iluminar as noites de Roma. Imagina que antigamente nós estávamos aplaudindo colocar esses mesmos cristãos para serem comidos pelas feras. Imagina que nós, enquanto defensores do Cristo, estávamos nas cruzadas e depois, mais lá na frente, na Inquisição, matando os nossos irmãos em nome do Cristo. Tudo isso por estarmos loucos, ensandecidos pelo poder da terra, nos esquecendo dos patrimônios do céu. Então, para que a gente acabe com essa briga, basta buscar os tesouros do céu. Então, eu discuto com a minha esposa hoje aqui. Por quê? Porque a gente fica discutindo coisinhas da terra. Porque se eu encará-la como um espírito de luz que está em ascensão, que pode ter alguma dificuldade, e também me encarar da mesma maneira, a gente não briga mais. Eu vou compreender os erros dela porque eu estou vendo os meus. E é muito bom que a gente compreenda os dela porque é uma forma da gente se aceitar. A gente só vê o erro no outro aquele que faz eco em nossos corações. Todos os erros que a gente vê nos outros é aquilo que ainda nos incomoda muito, porque também somos assim. Então, essas guerras são porque ainda somos imaturos. Nos mundos superiores, essas guerras não existem mais. No nosso futuro, as guerras não mais existirão. E nós estamos em vias, nós somos muito próximos disso, viu?
Nós estamos perdendo alguns espíritos já que não mais reencarnam na Terra, porque as vibrações já não combinam. E o próprio Divaldo nos traz que espíritos de outras esferas estão reencarnando aqui para nos ajudar nessa transição. Espíritos de muita luz, de muita compreensão, de muito amor. E isso a gente vê nessas crianças que estão encarnando. Essas crianças que com 1, 2 aninhos de idade ficam dando lição de moral, no bom sentido, lições de amor, não de moral, lições de amor. Nossa, não come esse bichinho não, ele é nosso irmãozinho, olha, é o nosso tema. Não come esse bichinho, ele é nosso irmão, e a criancinha chora. Vocês devem ter visto esses videozinhos que circulam aí pela internet. Crianças prodígio que com 2 aninhos, 3 aninhos tocam piano maravilhosamente bem, mas mais do que isso, que tocam o nosso coração. Então, são espíritos de luz. Quando o Francisco veio, né, mencionei aqui na nossa reflexão, mencionei esse livro. Você conhece esse livro, Ivan? Francisco de Assis, do Miramês? Sim, mas não li, não. Eu conheço o Olha, livro. leia, é muito bom. Começa dizendo lá de quando ele ainda era João Evangelista, lá no final da sua vida física, e dos prodígios que ele já fazia naquele tempo. E depois, quando Cristo chama, João, vem cá, eu preciso que você restabeleça o meu evangelho na Terra. E naquele momento, em Assis, lá pelo ano de 1182, se não me engano, que ele encarna, ele e mais 200 espíritos de luz vêm para a Terra naquele momento das cruzadas, num dos momentos mais difíceis da nossa vida aqui na Terra, o momento das cruzadas. Aí é um desdobramento para uma outra palestra, porque no Evangelho, na Bíblia, né, lá no Evangelho de João, aliás, no Evangelho de João e o Apocalipse. No Apocalipse ele diz que por 1000 anos a besta ficaria presa, né, o diabo estaria preso, e depois ele seria solto. Por 1000 anos, nesse livro explica que essa besta que está presa são essas legiões de espíritos ainda muito endurecidos, que nos primeiros 1000 anos do cristianismo eles não poderiam estar na Terra, porque eles sufocariam ainda mais aquela plantinha que estava sendo plantada aqui na Terra, mas que depois eles viriam. E lá nos umbrais da espiritualidade, eles já se chamavam cruzada. E eles vieram para cá, encarnaram alguns como cristãos, outros lá como os inimigos, e ficaram com essa guerra fratricida. Depois, mais para frente, e olha que interessante, né? Na Inquisição, quando a gente lê sobre a Inquisição, a gente vê a barbaridade que era. E aí Miramês nos mostra que os mesmos espíritos, mais para frente na Inquisição, já um pouco melhorados, continuam guerreando, mas já um pouco melhorados. E agora, talvez sejamos nós, já estamos um pouco melhor. Hoje a gente briga um pouquinho menos e só se bate um pouquinho. Briga na internet, né? No Facebook. Muito. Então, acho que é importante você ter falado isso. Eu vejo com muita tristeza alguns amigos que abraçam a nossa doutrina, mas não a compreendem adequadamente, e que são pedras que são atiradas aqui pela internet, publicamente, em vez de rezar por aqueles que estão cometendo os seus erros, né? Lembra? Odeie o pecado, mas ame o pecador, né? Cristo nos ensina isso. Mas parece que a gente só quer aprender as coisas do Cristo, aquelas que nos interessam nos nossos interesses menores. A gente não quer pegar todo o Cristo de uma vez. Então, a gente vê um monte de espírita apedrejando os nossos irmãos porque estão em erro. E não é uma conduta cristã, não é uma conduta espírita. Muito bom. Eu acho que a gente já pode ir terminando, né? Estamos estourando o nosso horário aí. E você faz a prece para nós, por favor? Podemos fazer, sim. Agradecendo profundamente toda essa luz que Cristo nos envia, diretamente ou por seus emissários, que possamos nós subirmos um pouquinho, como diz o Chico, subir uma oitava em nossa sintonia, para podermos absorver melhor esses ensinamentos, absorver melhor todo esse amor que a espiritualidade nos oferece. E tendo recebido, que possamos espraiar isso
em torno de nós. Espraiar para todos os nossos irmãos, consanguíneos ou não. Olhar a partir deste momento para os professores que temos dentro da nossa casa. Os nossos familiares mais difíceis são aqueles a quem mais devemos respeito e agradecimento, porque são os que mais estão nos ensinando. Mas também não nos esquecemos daqueles nossos irmãos que estão nas ruas, dos nossos irmãos que estão em erros na política, nas empresas, nas prisões. Que um dia consigamos ver todos como da mesma família, assim como Cristo nos vê. Que assim seja. Que assim seja. Edson, meu querido, foi uma alegria enorme tê-lo conosco nesta noite. E é com muita alegria também que eu vejo a nossa casa quase que chegando no limite de pessoas possíveis dentro da pandemia, né? É muito bom, a casa hoje estava com bastante gente, nós estamos muito contentes com isso. Né? Então, um grande abraço para todos vocês aí e todos os nossos internautas também. Então, muito obrigado, um abração, de coração que eu agradeço e espero que em breve você esteja conosco aqui, né? Vamos torcer para logo a gente estar junto aqui, trocando umas ideias, falando a respeito da doutrina, adquirindo conhecimento, que é sempre bom, né? A gente sempre tem a aprender uns com os outros. É isso mesmo. Ivan, muito obrigado, viu? Uma boa noite. Foi realmente uma alegria muito grande estar aqui com vocês de novo. E eu me sinto aí, viu? Eu estou me sentindo aí, sim. Opa! Estamos aqui, lado a lado. Um grande abraço. Um abraço, fique com Deus. Boa noite a todos. Um fim de semana maravilhoso com as bênçãos de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.